poucos dias antes de uma reunião do governo libanês sobre o desarmamento do grupo terrorista Hezbollah, coisa de alta tensão, e a gente vai desdobrar os pormenores, Israel realizou novos ataques aéreos contra o sul e o leste do Líbano. O exército israelense afirma que os alvos abrigavam estruturas do Hezbollah e do Hamas. Chama aqui do meu lado então, Daniel, por favor, a gente tem as imagens que foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Esses vídeos então são oficiais divulgados pelo governo israelense. Você está acompanhando aqui comigo os vídeos divulgados então a respeito do assunto. Aliás, pessoal, obrigado pela audiência. Eu tô vendo que a gente estava aí com 1.500, 1.600 pessoas. Te convido a deixar a curtida na transmissão ao vivo. A gente estava com uma meta de pelo menos 1.000 por dia. Ontem chegamos a 7.000, hoje é quase 2.000. Vamos continuar subindo isso aí. Afinal de contas, estamos fazendo o melhor para te manter informado. Mas voltando ao assunto, só porque eu vi o número aqui agora, essas são as imagens então que foram divulgadas. A posição do governo israelense é: havia estruturas do Hezbollah e do Hamas ali. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas, não teve registro de mortes. Segundo Israel, os feridos seriam eles próprios membros do Hezbollah. A gente tem também algumas das imagens que mostram um dos bombardeios que destruiu um prédio comercial de 3 andares, então isso foi na cidade de Sidom, a terceira maior cidade do país. O imóvel estava desocupado. Vamos entender então um pouco do cenário e do que está acontecendo para isso agora vir à tona. Isso envolve para a gente entender também um pouco mais a respeito da tensão do Oriente Médio. E essa notícia pode ser a chave para abrir um panorama a respeito do que acontece na região, em um dos momentos onde, para além da Venezuela, é um dos focos de tensão global a respeito do qual você deve estar informado. Então, muito bem, o contexto do momento agora é o seguinte: vai ter uma reunião do governo libanês na quinta-feira, marcada para quinta-feira, para tratar do desarmamento do grupo terrorista Hezbollah. Isso é parte de um plano maior, foi aprovado em agosto com o apoio dos Estados Unidos e prevê 5 etapas para desarmamento desse grupo terrorista. O prazo estabelecido para o início e o avanço do plano já venceu, está atrasado, estava marcado para 31 de dezembro, mas o exército libanês, pelas ações, diz que não foi o suficiente para cumprir o objetivo, não pediu extensão de prazo. A ideia é que essa reunião vai trazer novas informações a respeito do assunto, mas o Hezbollah se rejeita a entregar as armas. Isso é a notícia do momento. Agora vamos para a notícia da história, tentar entender isso a respeito de um contexto mais amplo. O grupo afirma que não vai ter desarmamento. Israel tem mantido ataques e tropas em território libanês. A história maior aí é a seguinte: depois do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, logo na sequência, o Hezbollah, outro grupo terrorista em outra região do Oriente Médio, está na fronteira norte de Israel, lá no Líbano, enquanto o Hamas está na fronteira sudoeste, lá em Gaza. Esse grupo começou ataques aéreos contra Israel em 8 de outubro de 2023, logo um dia então depois da invasão do Hamas. A situação era uma na qual, em simpatia ao Hamas, se começava também uma guerra que se estendeu pela via aérea por muito tempo, troca de foguetes vindo então do Hezbollah ao norte de Israel e respostas aéreas então de Tel Aviv. Na sequência, o que aconteceu foi que isso chegou em um ponto culminante com ataques cada vez mais intensos, até que, no segundo semestre de 2024, a coisa não ficou só na troca de mísseis. Israel invadiu o sul do Líbano e desmontou uma invasão, uma incursão em escala limitada, mas para desmontar então uma série de pontos aí de apoio de lançamento de mísseis do Hezbollah. Outras operações notórias também aconteceram nesse período. Vocês vão lembrar da operação dos Pagers, quando Israel então realizou aquela operação que foi tão noticiada quanto à sua capacidade de inteligência, onde uma grande quantidade da liderança do Hezbollah foi eliminada através da explosão de pagers. Quem é das antigas vai saber o que é um pager, mas um dispositivo então de telecomunicações que acabou por então erradicar uma grande parte do alto escalão do Hezbollah. Uma série deles explodiram de forma simultânea. Um sucesso aí, uma operação de sucesso de inteligência. Aquela incursão acabou recuando, mas as coisas não se apaziguaram plenamente. Vocês estão me vendo, pessoal? Parece que não. Aí estou de volta à imagem, certo? Mas a coisa não se apaziguou plenamente. Qual que foi o resultado? Em novembro passado, melhor dizendo, novembro de 2024, houve então um cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos. Israel se manteve em 5 pontos do sul do Líbano. Aqui a gente tem uma apuração da ALMA. É uma organização israelense-americana, apesar do nome, é uma organização que opera em língua inglesa, tá? Mas então aí ficou esse mapa onde Israel manteve posições em 5 pontos no sul do Líbano, dizendo que isso era para garantir sua segurança e a não reincidência do Hezbollah em ataques contra Israel. Agora, isso ajuda a gente a entender qual o contexto do conflito ali. O Hezbollah também é uma organização com uma atuação mais ampla, talvez aquela com a organização terrorista mais abrangente no mundo hoje em dia. Ataques que passam por Argentina, atuação logística na Tríplice Fronteira, trocas de armas com organizações criminosas latino-americanas, inclusive brasileiras, sendo relatadas.
uma rede criminosa aí que se expande da Indonésia até Lima, no Peru. Uma rede criminosa que se expande desde Beirute, no Líbano, até Caracas, Venezuela. E, por sinal, a Venezuela aí tida como um dos grandes pontos de habilitação de atuação do Hezbollah na América Latina. Por aí a gente entende o quão ampla é essa organização, o que significa que lidar com esse assunto não ia ser moleza, para completar, financiada pelo Irã tradicionalmente. Bem, a situação agora é uma na qual o pedido, em meio a esse cessar-fogo, é que esse grupo se desarme e não possa mais exercer força armada no Líbano, uma coisa que tem acontecido recorrentemente. Lá no país eles são tanto um grupo terrorista quanto um partido político, aí com participação no governo e por aí vai. Esse é o contexto no qual esses ataques acontecem antes dessa reunião, onde o exército libanês vai relatar a respeito de como está, em que pé anda e o que fazer para desarmar o Hezbollah.